Olá a todos, sou o professor Renan, professor de Química, e hoje na nossa aula do ESB e Enem nós vamos abordar o tema Processo de Separação de Mistura. A aula de hoje compete as habilidades 8, 17, 18 e 24 e as competências 3, 5 e 7. O objetivo da aula de hoje é estudarmos de maneira sucinta, entendermos os processos de separação de misturas homogêneas e heterogêneas. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, observamos, nos deparamos com várias misturas diferentes, assim como os vários processos de separação, algum deles que nem imaginamos que ocorra. Um processo simples de separação é a preparação de um café, onde ocorre um processo de filtração simples. Outro processo de separação é a questão do tratamento de água, onde essa água vai passar por processos de separação para que ela possa chegar própria ao consumo humano. E por último, também nós temos os exemplos dos carros, onde eles possuem vários filtros diferentes, sendo um deles o filtro de ar, onde esse ar vai ser purificado para que ele possa entrar dentro do carro. Existem dois grandes grupos de misturas, as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Para separar as misturas heterogêneas serão utilizados métodos de separação mecânica, e as misturas homogêneas serão utilizados métodos de separação física. O que diferencia os métodos de separação mecânico os métodos de separação físico? Os métodos de separação mecânico vão ser métodos mecânicos, assim como o próprio nome diz. Já os métodos de separação física ocorrerá a mudança de estado da matéria para poder separar os componentes. Começando agora pelas misturas heterogêneas, os métodos de separação mecânico. Começando pelo método de separação flotação, que é o método de separação sólido-sólido. Como é que funciona esse método? Uma mistura homogênea que possui dois sólidos de densidades muito distintas, utiliza-se um líquido de densidade intermediária para separá-los, como por exemplo, serragem e areia. Ao se adicionar água, a serragem que tem a menor densidade vai ficar na superfície, a água que tem uma densidade intermediária vai ficar no meio, e a areia que tem uma densidade maior vai ficar no fundo, assim separando os dois sólidos. O próximo método, o método chamado levigação, que é o método de separação sólido-sólido. Assim como a flotação, também é um método que se baseia na diferença de densidade. Só que esse método é constituído da seguinte maneira: ao se passar uma corrente de água nessa mistura heterogênea, os sólidos que tiverem menor densidade serão arrastados, ficando só o sólido que tem maior densidade. Um exemplo é o garimpo de ouro, onde se utiliza a levigação para limpar esse ouro. O próximo método de separação é chamado de tamização ou peneiração, que é o método de separação do sólido-sólido. Esse método basicamente é a separação do sólido pela diferença de tamanho. Um exemplo prático dessa separação é a peneiração da areia na construção civil, onde se separa os pedaços de folha, graveto ou pedaços de pedra que passam junto com a areia, assim deixando essa areia mais limpa para a construção civil. O próximo método é um método bem simples, o próprio nome dele se auto-explica, que é um método chamado catação, que é um método de separação sólido-sólido. Onde que você visualiza esse método? Por exemplo, na catação de feijão, quando você vai cozinhar feijão. Passando para o próximo modelo, que é a separação magnética, que é uma separação do tipo sólido-sólido. Esse modelo simplesmente nada mais é que a separação de um metal de um outro composto, como por exemplo, uma mistura de limalha de ferro e enxofre. Ao se passar um ímã por essa mistura, esse ímã vai atrair a limalha de ferro, separando assim a limalha de ferro do enxofre. O próximo método de separação é a sulfonação, onde pode ser utilizado para separar sólido de líquido e líquido de líquido. Só que existe um pequeno detalhe nessa separação de líquido-líquido. Esses líquidos não podem se misturar. Como é que ocorre essa separação? Essa separação nada mais é que a utilização de um sifão que vai se utilizar da diferença de pressão para chegar e sugar um líquido para um outro recipiente, assim separando os dois compostos. O próximo método de separação é a centrifugação, onde ocorre uma separação de líquido sólido. Através da utilização de uma centrífuga, fará com que esses tubos girem em altas velocidades, fazendo com que o sólido vá para o fundo, ele se decante, ele vai acelerar um processo de decantação, a centrifugação. Assim separando a parte sólida da parte líquida, como por exemplo aqui. O próximo modelo é a filtração. A separação por filtração pode ser utilizada para separar sólido de líquido, como sólido de gás. A separação sólido de líquido ocorre da seguinte maneira: a utilização de uma membrana porosa, onde ao se despejar a mistura
de líquido com sólido, essa membrana vai reter a parte sólida e deixar passar a parte líquida, assim separando a parte sólida da parte líquida. Um exemplo no nosso dia a dia: filtrar um café, coar um café. A filtração sólido-gás, ela ocorre de uma maneira muito similar à sólido-líquido. Porém, o filtro que vai ser utilizado, essa membrana utilizada para separar sólido de gás, os poros dela são tão pequenos que vai reter toda a parte sólida e permitir que apenas o gás passe. Um exemplo no nosso dia a dia: o filtro de ar de um carro ou um filtro de ar condicionado. O método de separação e decantação ele pode ser utilizado para separar líquido de líquido, sólido de líquido e gás de sólido. A decantação líquido-líquido ocorre quando você tem dois líquidos que não se misturam. Ao colocar esse líquido, essa mistura, num recipiente, como por exemplo um funil de decantação, e esperar um determinado tempo, esses líquidos vão se separar, gerando uma interface onde o líquido que tiver menor densidade vai ficar em cima e o líquido que tiver maior densidade ficará na parte de baixo. Depois de esperar um determinado tempo que ocorrer essa separação, abre-se a torneira, ou o líquido mais denso, que tem maior densidade, será escorrido para o recipiente, e quando estiver próximo à interface, fecha-se a torneira, assim separando os dois líquidos. A decantação sólido-líquido vai ser utilizada para separar sólido de líquido. Um exemplo tranquilo para você conseguir entender melhor isso. Pensa num copo com uma água bem barrenta. Deixando esse copo de um dia para o outro, esse copo vai formar um sedimento no fundo e a água vai ficar mais translúcida em cima, vai ficar mais limpa. Assim ocorre o processo de sedimentação, onde as partículas sólidas vão decantar, eles vão sedimentar, eles vão para o fundo do recipiente, assim separando a parte líquida da parte sólida, posteriormente transferindo essa parte líquida para um outro recipiente. Já a decantação sólido-gás vai separar sólido de gás, como por exemplo separar o ar de poeira, como ocorre nos aspiradores de pó, que possuem câmaras de poeira. Essa câmara de poeira possui vários obstáculos, que ao passar esse ar com a poeira, que é um gás, né, a poeira vai ficar sendo retida nesses obstáculos, assim purificando esse ar. Dessa maneira separando o ar do gás. Agora vamos passar para as misturas homogêneas. A fusão fracionada é um método de separação sólido-sólido, onde será utilizado o ponto de fusão para que essa separação ocorra. Para ficar mais fácil, uma maneira simples de se visualizar, pense na seguinte situação. Eu tenho o metal A e o metal B. O metal A tem um ponto de fusão de 150 graus Celsius. O metal B tem um ponto de fusão de 1000 graus Celsius. Ao se esquentar esse metal a uma temperatura de 150 graus Celsius, um pouco mais quente que isso, o metal A vai passar para o estado líquido e o metal B continuar na fase sólida, assim separando o metal A do metal B ao escorrer esse metal A para um outro recipiente. O método de separação de liquefação fracionada é um método de separação para separar gases. Esse método consiste na utilização do ponto de ebulição, onde o gás que tiver maior ponto de ebulição será passado por estado líquido, enquanto o outro gás ficará na condição gasosa. Um exemplo simples que é utilizado na indústria: separação de gás oxigênio, separação do CO2. A temperatura do gás será resfriada até que o CO2 passe para o estado líquido, enquanto o oxigênio continuar na fase gasosa, assim separando os dois gases. A cristalização é o método de separação sólido-líquido. Essa separação ocorre da seguinte maneira: através da evaporação gradativa do líquido, o sólido que está diluído nesse líquido vai se cristalizando, formando cristais. Um exemplo clássico são as salinas, onde ocorrerá a separação desse sal da água do mar. A destilação simples é o método de separação para separar líquido de sólido, que também pode ser utilizado para separar líquido de líquido. Porém, esses líquidos devem ter um ponto de ebulição acima de 80 graus Celsius de diferença. De uma maneira simplificada, a destilação simples ocorre da seguinte maneira: ao aquecer essa solução, a substância que tiver menor ponto de ebulição vai evaporar, vai passar por um condensador, fazendo com que ela volte para o estado líquido, assim voltando para a fase líquida. Dessa maneira vai se separar essa fase líquida da outra substância, que ela pode ser o sólido ou um líquido. A destilação fracionada é um método de separação líquido de líquido, muito parecido com a destilação simples. Porém, os líquidos utilizados na destilação fracionada são líquidos com ponto de ebulição muito próximos. Um exemplo prático é a água e o etanol. Como é que funciona a destilação fracionada? A destilação fracionada vai utilizar uma coluna de fracionamento. Qual que é o intuito dessa coluna de fracionamento? Ao esquentar essa mistura, vai fazer com que ocorra a evaporação de ambos os compostos,
como por exemplo a água etanol. A água ela possui um ponto de ebulição maior que o etanol. Assim, ao passar pela sua coluna de fracionamento, fará com que a água se condense, voltando para o estado líquido, permitindo apenas que o etanol passe por essa coluna. Assim, o etanol vai passar para a fase gasosa, chegando num condensador, onde esse condensador vai fazer esse etanol voltar para a fase líquida, assim separando a água de etanol. Um exemplo prático da aplicação da destilação fracionada é a extração das fases do petróleo bruto, onde se utiliza uma coluna de destilação, que essa coluna é gigante, é enorme, para se extrair o butano, o propano, a gasolina, o querosene, diesel, óleo combustíveis, lubrificantes, parafina, asfalto, entre outros compostos na indústria petrolífera. E assim termina nossa aula de hoje.